Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo entre nós, ó Pai. Este culto, ó Deus, nós queremos entregar a Ti, ó Pai. Este culto, ó Deus, que seja, ó Deus, a nossa entrega, a nossa adoração, ó Pai. Espírito Santo de Deus, sonda cada coração aqui, ó Deus. Receba o culto de cada um. Receba, Senhor, a entrega, ó Deus. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, ó Pai. As nossas ações que não provêm de Ti. Que o Senhor Jesus venha nos renovar esta noite. Que o Senhor Jesus venha fazer presente em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade de curar, de libertar vidas, de transformar vidas essa noite. Faça, Senhor, conforme o Teu querer e a Tua vontade. Envia, Senhor Jesus, os Seus anjos, ó Deus, guardando a vida de cada um aqui. Guarda a vida das crianças, ó Pai. Guarda, Senhor, as famílias, ó Deus. Em nome de Jesus, aqueles que não puderam vir, que o Senhor vai de encontro, levando, Senhor, essa graça, essa paz sobre cada um. Assim nós oramos e entregamos a Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Entregamos o nosso culto ao Senhor. Que eu e você possamos fazer o nosso melhor esta noite. Amém? O povo, quando eles estavam ainda nas mãos de Faraó, Moisés recebia a mensagem de Deus. Vai e fala para o Faraó, para libertar o meu povo, para prestar um culto. Amém. Então Deus, Ele queria receber o culto daquele povo. E Ele falava, vai lá e fala para o Faraó, liberta para fazer o culto. Então, desde os tempos que o Senhor Jesus nos formou, Ele já quer de nós uma adoração, um culto a Ele. Então, é interessante, às vezes a gente fala assim, eu vou prestar o meu culto a Deus em casa, né? Vou tirar o meu tempo de adoração ao Senhor. É válido? Lógico que você e o Senhor tendo uma adoração a Ele, você tenta intimidade com Ele ali, né? Mas o que Ele quer também é que você e eu cresçamos juntos na casa do Senhor. Por isso que nós, né, temos que prestar este culto a Deus. Se nós estamos aqui, é para fazer para o Senhor, né? Então, que mais pessoas possam ocupar essas cadeiras para prestar um culto ao Senhor, né? Porque se a gente for pegando, essas cadeiras rapidinho é preenchida. Mas basta a pessoa querer vir, querer estar, né? Então, que nós possamos prestar essa noite, em nome de Jesus, o nosso melhor culto. Amém? Eu vou fazer uma breve leitura em 2 livros da Bíblia, que diz assim, em Isaías 43, pode me acompanhar, Isaías 43. Porém agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e aquele que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te redimi. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Presta atenção que aqui há uma palavra liberada, que o Senhor Jesus chamou, que o Senhor Jesus escolheu, que o Senhor Jesus separou. A partir desta ação, nós, chamados por Deus, a gente tem que ter algo dentro de nós, que é não ter o medo de fazer para o Senhor. Porque aqui Ele já diz, não temas, não tenha medo. Eu te chamei, agora não tenha medo de fazer. Se Ele nos chamou, nós não devemos ter medo. E adiante, quando tu passares através das águas, eu estarei contigo. E através dos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama queimará sobre ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Eu dei Egito por teu resgate, Etiópia e Sabá por ti. Visto que tu fostes precioso aos meus olhos, tu tens sido honrado e eu tenho amado. Portanto darei homens por ti e povo pela sua vida. Não temas, porque eu estou contigo. Eu trarei a tua semente do leste e a juntarei-te-ei do oeste.
Eu direi ao norte, entregue, e ao sul, não tenhas. Tragam meus filhos de um lugar remoto, as minhas filhas dos confins da terra. Todo o que é chamado, todo o que é chamado pelo meu nome, porque eu tenho criado para a minha glória. Eu tenho formado, sim, eu tenho feito. Então, se o Senhor te chamou, se o Senhor me chamou, o ano está só começando, Deus está dando oportunidades para nós. O que você já planejou na obra do Senhor? Eu não quero falar do nosso meio circular, agora eu quero trazer o nosso chamado. Primeiro dia do ano, o que você já pensou no seu chamado? O que você já planejou? Senhor, eu quero fazer algo para o Senhor, eu quero fazer melhor. A gente sempre fala assim, né? Eu quero ser diferente. Mas tem alguns pontos que é o Senhor que separou e escolheu. Se é Ele que colocou, você não precisa ter medo. Porque Ele está na direção. Aqui Ele não fala, não tenha medo. Se passares pelo fogo, se passares pelas águas, não tenha medo. Porque eu te chamei. Olha que forte que é. Se o Senhor nos chamou para aquela obra, por algo que o Senhor colocou diante de ti, não tenha medo. Aqui eu dou o exemplo, uma próxima leitura, em Atos, capítulo 19, versículo 11. Vou fazer uma breve leitura, pode me acompanhar. Diz assim: e Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo. Opa, Deus chamou Paulo. Então, se Ele chamou Paulo, Ele fazia milagres através da vida de Paulo. E olha o que Deus fazia através da vida dele. De modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam deles. De modo que até os seus lenços e aventais levavam aos enfermos, e Deus curava. Através das suas vestes, olha bem. Então, alguns judeus andarilhos, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus. Opa, aí tinha alguns que faziam coisas erradas, que tinham seus livros de magias. Alguns judeus, filhos de sacerdote, falou: opa, vamos fazer também, em nome do Deus de Paulo. Vamos fazer em nome de Paulo, levar através da vida de Paulo o que ele faz, vamos fazer também. Mas eles foram chamados? Quem foi chamado foi Paulo. E Paulo estava no caminho certo, por isso que Deus usava Paulo. Mas daí o que aconteceu com aqueles que continuavam fazendo coisa errada e queria fazer como Paulo fazia? Dizendo: esconjuro-vos Jesus a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu principal dos sacerdotes, os que faziam isto. E o espírito maligno respondeu e disse: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito maligno, soltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. E isto foi conhecido por todos os judeus e gregos, e também habitavam em Éfeso. E o temor caía sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era magnificado. E muitos dos que criam vieram confessando e expondo os seus atos. Também muitos dos que usavam artes curiosas juntaram os seus livros e os trouxeram, e os queimaram diante de todos os homens. E feito a conta do seu preço, chegaram a 50.000 peças de prata. Assim, poderosamente, a palavra de Deus crescia e prevalecia. Por que eu fiz essa leitura? Que eu achei muito interessante. Quando o Senhor, Ele te chama, quando o Senhor tem um chamado sobre a sua vida,
Se você está diante da vontade de Deus, se Deus mandou você ir, é porque Ele vai fazer milagres através da sua vida. Mas, se Deus não se agrada das coisas que você está fazendo, se você não serve de todo o teu coração, em espírito e em verdade, você vai ser envergonhado. Como foi aqueles judeus que queriam fazer milagres, mas não conhecia o Deus dos milagres, não servia os deuses dos milagres. E o que aconteceu quando eles expulsaram o demônio riu da cara dele. Falou assim: mas quem é você? Eu conheço Paulo e Jesus, mas você é quem? E o que ele fez ainda para envergonhar? Se apossou deles, e eles saíram nus, porque andar nu era muito vergonhoso naquela época, como também, né? Você vê uma pessoa nu, saiu nu e cheio de ferida, envergonhando eles. Se você é servo do Senhor, se o Senhor te chamou, o seu nome é escrito no livro da vida. Se o seu nome é escrito no livro da vida, até Satanás te conhece. Sabia? Porque sabe que você é filho da promessa. Porque sabe que na sua testa há escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Eu sirvo o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Eu sou filho da promessa. Eu sou filho de Deus. Eu sirvo o Pai Todo-Poderoso. O meu nome está escrito no livro da vida. Então, seu nome, veja bem, é conhecido no mundo espiritual. Quando você chega num lugar, até os demônios correm. Por quê? Porque você está com a luz do Espírito Santo sobre a sua vida. Então, veja como é importante você obedecer a palavra de Deus. É importante você servir a Deus de espírito e em verdade. Saber para quem você está prestando este culto esta noite. Amém? Que possamos ser como Paulo, não como aqueles judeus que queriam fazer como Paulo, mas não serviam como Paulo. Não eram escolhidos como Paulo. Amém? Então, por isso que eu fiz essa leitura. Não tenha medo. Se você é escolhido de Deus, vá em lugares que o Senhor falou, porque Ele está contigo. Faça o que o Senhor mandou fazer, porque Ele está contigo. E pare quando o Senhor pedir para você parar, porque não é para ir. Obedeça à vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Que possamos fazer a vontade de Deus sobre este ministério. Esse ministério, ele não é de seres humanos. Esse ministério é para a honra e glória do Senhor Jesus. O Senhor Jesus separou vidas para prestar culto a Ele. E tem muitas vidas que precisam conhecer esta verdade. Muitas vezes eu falo por mim, nós paramos um pouco, porque é hora de cuidar, é hora de fazer, tem hora para tudo. Mas que esta chama de ganhar almas, de levar a palavra de Deus, de curar os enfermos, de libertar os cativos, não venha sair de nós. Porque quando você para e ora, se você sente aquela necessidade, se você chora na presença de Deus, é o teu espírito clamando: Abba, Pai. Abba, Pai. E papai está vindo. Que nós possamos ter esta necessidade de ganhar alma, sim. E não se preocupar somente com as nossas necessidades, porque as nossas necessidades, papai cuida. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Estou estendendo um pouco nesta abertura, mas preciso contar um testemunho. Numa terça-feira que eu vim orar, acho que foi da semana de Natal, eu coloquei diante de Deus a minha cura da minha gestação, que a minha placenta estava baixa, corria risco de sangramento e um parto complicado. E já vinha orando diante disso. E tem coisas que o medo às vezes chega, né? Você lê essa palavra, você confia. Mas às vezes te bate assim do nada
um desespero assim, meu Deus, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo? Mas a gente começa a manter uma calma, que é o Espírito dizendo, eu estou no controle, eu estou no controle. E às vezes a gente não fala a nossa necessidade com medo de expor. E aquele dia eu falei, preciso de oração referente à minha gestação. E daí o médico me deu um tempo, falou, você vai esperar até 28 semanas, se não subir até 28 semanas, daí a gente vai ter que manter repouso absoluto. E eu penso, com um filho pequeno, repouso absoluto, perigo de ficar internada até o final da gestação. Então eu estava naquela preocupação. Quando eu fui segunda-feira no médico, ele falou assim, nossa, tua placenta já subiu. E é algo muito difícil acontecer. Até eu comentei com o médico, ele falou, nossa, é muito difícil subir. E ele até mostrou o espaço que ela estava e onde já preencheu de líquido. Então, Deus, Ele cuida dos detalhes de nossa vida. Aquilo que às vezes você nem fica falando, às vezes te dá um certo medinho. O Senhor Jesus, Ele sabe e Ele cuida dos detalhes. Amém? Então, eu glorifico ao Senhor. Eu dou graças ao Senhor. Eu saí de lá tão feliz, tão assim, maravilhada com o que o Senhor faz, que aquilo que a gente está ali, Ele já está cuidando, Ele já está fazendo. Amém? Glória a Deus. Aí eu comentei até com uma irmã que estava orando por mim na madrugada. Ele falou, isso é resposta do teu pastor, tá? É a oração do teu pastor. Eu falei, amém, recebo. Receba a oração da igreja, amém? Glória a Deus. Se coloque em pé, amado. Aleluias. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós agradecemos porque tem pessoas que estão, Senhor, na direção desta igreja, orando por nós. Tem pastores que oram pelo povo de Deus. Tem, Senhor Jesus, anciões. Tem pessoas que o Senhor separou na obra para estar, Senhor, clamando por vidas. E nós agradecemos a Deus porque estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Obrigada, Senhor Jesus. Pai, eu peço a Ti, ó Pai, que o Senhor venha nos dar direção este ano de como nós devemos agir diante deste ministério. Senhor, dê direção aos pastores. Dê direção, Senhor, às pastoras. Dê direção, Senhor, aos levitas. Senhor, a cada um que presta a sua obra nesta igreja, eu peço que o Senhor dê direção, porque este culto é para o Senhor, essa obra é para o Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Aleluia. Senhor, nos livra de todo mal, todo engano de Satanás, em nome de Jesus. Esteja usando vidas aqui para curar enfermos, para libertar de toda estratégia de Satanás, em nome de Jesus. E trazer vida em abundância, para a honra e glória do Senhor Jesus. Assim nós oramos e entregamos este culto em Tuas mãos. E pedimos a Deus a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor.